Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, galera do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é dia 12 de fevereiro, quinta-feira, e tá começando mais um ABCcast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que tem a responsabilidade de te deixar por dentro de tudo que rolou durante o dia. E para trazer aqui as notícias, tem eu, sou a Suzana Rezende, e divido aqui os mics com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Su! Olá, pessoal! Um bom final de tarde a todos! E como sempre, o nosso programa tá muito recheado. E hoje a gente fala de mudanças nas plataformas digitais para proteger adolescentes. E também avanço histórico na educação e novidade no imposto de renda. E como não falta assunto, ainda vamos falar sobre a decisão da Justiça que envolve uma multa milionária no setor de energia. Então bora pegar o teu café, aumentar o sonzinho e bora ficar com a gente, porque claro, o ABCcast já tá começando. A gente abre o ABCcast falando de algumas medidas sobre o Discord. Então, JP, ouvinte, vocês lembram daquela conversa sobre o fim do Cliquei Sou Maior de 18? Pois é, enquanto o governo discute no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, modelos mais rígidos de verificação por risco, as plataformas já começaram a se mexer e o Discord saiu na frente. Verdade, Su. A partir de março, adolescentes acima de 13 anos terão de comprovar a idade para acessar certas áreas ou mudar as configurações. Pode ser por reconhecimento facial com foto ou envio de documento, que, segundo a empresa, é descartado depois. E não é só o Discord, não. YouTube já está usando inteligência artificial para identificar menores em países como o Brasil. E o Roblox passou a exigir comprovação de idade para participar do chat, que inclusive gerou um protesto da criançada por lá. E tudo isso acontece num cenário de muita pressão. Na Austrália houve uma proibição de redes para menores de 16 anos, e em outros países também estão endurecendo as regras. Essa movimentação nas plataformas demonstra o tamanho do abismo entre o discurso de segurança e a prática de vigilância. Quando a promessa de proteger os adolescentes vira método de colher os dados faciais e documentação, aí fica a pergunta: para quem e a quem serve esse tipo de proteção? A intenção ela pode ou não ser legítima, mas o caminho também pode ser perigoso, porque dessa vez controle não pode virar uma política padrão. A liberdade também não pode ficar para depois, e muito menos os nossos adolescentes. Com certeza. As crianças e os adolescentes precisam ser protegidas ainda mais no ambiente digital, porque a gente nunca sabe quem está realmente do outro lado, porém os nossos dados também precisam ser protegidos. Então vamos ver como que essas políticas públicas realmente vão se desempenhar aí ao longo do tempo, mas já passou da hora de ter uma discussão saudável sobre isso. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pela merenda em São Paulo. Então, ouvinte, olha só esse número. Mais de 1 milhão de estudantes da rede municipal de São Paulo recebem alimentação escolar todos os dias, desde as creches ao EJA, que é a Educação de Jovens Adultos, num programa que entrou para o Guinness como o maior de segurança alimentar municipal do mundo. São quase 1.000 toneladas de comidas distribuídas em 24 horas, com cardápio feito por nutricionista. Além disso, tem o Leve Leite para mais de 300 mil crianças e até cesta básica nas férias para quem mais precisa. No fim das contas, não é só merenda. É rede de proteção, combate à desigualdade e garantia de que muita gente tenha a refeição principal do dia. Feirão de imóveis. Se você está pensando em trocar o sofá ou dar aquele up na casa, a rua Jurubatuba virou uma parada obrigatória em fevereiro com o Feirão de Verão 2026. A ação, feita em parceria com a prefeitura, promete descontos fortes, renovação de mostruário
e deve puxar um crescimento de pelo menos 30% nas vendas, reforçando São Bernardo como a capital dos móveis. E é aquele combo perfeito: estoque novo chegando, preço melhorando e cidade movimentando emprego e renda. E agora, para finalizar o nosso giro, vamos falar sobre as creches na Praia Grande. Olha só que dado impressionante. A Praia Grande reduziu em 99% a fila por vagas em creche. Saiu de 2.214 crianças esperando para só 19. Com novas escolas inauguradas, reorganização de profissionais e esforço no atendimento à educação especial, a cidade praticamente zerou uma espera que há mais de 10 anos não começava o ano letivo resolvida. Num município que a creche até 10 mil moradores por ano é um baita avanço para a rede, que já atende 54 mil alunos em 82 escolas. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com educação, economia e serviço público no foco. Se você quiser acompanhar esses detalhes de tudo que a gente falou por aqui, acesse o nosso site oficial, é o abcdoabc.com.br. É isso aí. E como hoje é quinta-feira, é dia de falar de saúde mental. Então, JP ouvinte, vocês se cobram muito? Hoje, a psicóloga Natália vai falar exatamente sobre autocobrança. É com você, Natália. Oi, João Pedro. Oi, Suzana. E oi para você que está ouvindo a gente. Hoje a gente vai falar sobre autocobrança e o quanto ela pode estar atrapalhando o seu dia a dia. Você já notou que tem gente que só consegue descansar depois de dar conta de tudo e mesmo assim muitas vezes ainda se sente culpado por isso? A autocobrança ela costuma aparecer como uma voz interna dizendo que ainda não é o suficiente, que poderia ter sido feito melhor ou mais rápido. No contexto de trabalho, por exemplo, isso vira aquela sensação de estar sempre devendo alguma coisa. Mas viver dessa maneira não é muito saudável não, porque esse cenário não abre espaço para o descanso. Muitas pessoas acreditam que essa pressão interna é o que mantém a produtividade, mas na prática, o excesso de cobrança costuma levar mais ao cansaço e ao esgotamento do que a um bom desempenho. Então, comece a trocar o eu tenho que dar conta de tudo por vou fazer o que é possível hoje. Isso já muda bastante o seu nível de exigência interna. Quando a autocobrança ela é constante, rígida e começa a afetar o bem-estar, a psicoterapia pode te ajudar, porque nesse espaço você vai aprender a flexibilizar essas regras internas e construir uma relação mais saudável com desempenho e descanso. E lembre-se, você pode me acompanhar no Instagram, no @psinataliarmelo, Natália com TH, e enviar as suas dúvidas ou sugestões de tema por lá. A Natália toca num ponto em que a gente costuma varrer para baixo do tapete. A exaustão disfarçada de produtividade, aquela autocobrança que virou um novo vício aceito pela gente. Aquele que até elogia nos outros, mas que por dentro corrói. Então, no fundo, descansar não é para ser um luxo, é higiene mental. E talvez o desafio seja justamente esse: aprender a parar sem se sentir em dívida com o mundo. Obrigado, Natália. E agora, seguindo o programa, vamos falar sobre uma notificação do imposto de renda. Sabe por onde? Pelo WhatsApp. Vocês acreditam? Então, atenção para quem ganha até R$5.000 por mês, hein? O governo começou a enviar alertas pelo gov.br e até pelo WhatsApp, avisando sobre a nova tabela do imposto de renda, e essa galera agora tá isenta. Que boa notícia, hein, Su? Desde janeiro, quem recebe até R$5.000 não paga nada de imposto de renda. E quem ganha até R$7.350 teve redução. A orientação é dar aquela conferida no contra-cheque de fevereiro e ver se o desconto do imposto de renda retido na fonte diminuiu. E tem mudança também para quem ganha mais. Rendas acima de R$600 mil por ano passam a ter uma alíquota progressiva que pode chegar a 10%. Tudo isso já começa a valer nos pagamentos feitos a partir de fevereiro de 2026, inclusive no 13º, viu? Mas olha só, nada de cair em golpe.
O governo não manda link, não pede CPF nem pagamento pelo WhatsApp. Se ficou na dúvida, confere direito na caixa postal do gov.br. Com o selo azulzinho e mensagem dentro da plataforma, são estes os que garantem que é realmente oficial a informação. O governo ele fala bastante em modernizar, mas no fundo ainda tropeça no básico, né, Su? Comunicação pública com clareza e segurança. A isenção do imposto de renda é um avanço muito importante, mas o uso dele no WhatsApp levanta ainda uma dúvida inevitável. Quantas mensagens falsas podem se misturar com essas mensagens verdadeiras? No país dos golpes criativos, até a boa notícia gera muita desconfiança. Com certeza. Então é o recado que a gente sempre dá aqui, né? Procurem sempre para os sites oficiais e principalmente tomem muito cuidado com mensagens com sinais de alerta muito urgentes. Então clique agora, senão você vai perder seu imposto de renda. Faça tal coisa porque senão outra coisa vai acontecer. Tomem cuidado. Esse tipo de alerta normalmente é golpe e, como sempre, acesse sites oficiais. E agora, vamos para mais um capítulo, ou melhor, mais uma multa da Enel. Olha só, JP, a Justiça Federal em Brasília manteve a multa de 95,8 milhões de reais contra a Enel por causa das falhas no fornecimento de energia em 2021. Quase 100 milhões de reais. Não é troco de padaria, né? De jeito nenhum, Su. A multa foi aplicada pela ANEEL e a Advocacia Geral da União entrou em campo para defender a penalidade. A Enel tentou derrubar a decisão na justiça e disse que a punição era desproporcional e que os problemas foram causados por eventos climáticos. Mas não colou, né? Pois é, o juiz Renato Coelho Borelli entendeu que o processo foi regular, seguiu critérios técnicos e indicadores previstos na legislação. Nada de influência externa, nada fora do script regulatório. Decisão assinada na terça e divulgada agora pela Advocacia Geral da União. Olha, e tem mais. O advogado-geral da União, Jorge Messias, reforçou que a qualidade do serviço público não é negociável. E, enquanto isso, os apagões em São Paulo seguem sob análise de um grupo de trabalho da AGU por determinação do presidente Lula. Ou seja, a conta não fecha só no boleto, também vai passar pela justiça. A multa contra a Enel é quase uma multa pedagógica, Su. Ela demonstra que a paciência do consumidor tem limite e que o serviço público não é um favor, é obrigação. A empresa tentou transformar descuido em evento climático, mas o apagão que mais pesa é o da responsabilidade. Justiça, nesse caso, não ilumina o passado, mas serve de aviso. Quem lucra com energia tem que responder quando apaga a luz do país. Com certeza. Mas a gente também tem que ficar de olho porque essa é mais uma de muitas das multas da Enel, não é mesmo? Agora o que precisa é ela se responsabilizar pelos atos e pelos danos causados, pagar a multa, mas principalmente fazer com que esse alerta realmente tenha algum efeito, né? Então que o serviço seja realmente melhorado e não deixe várias pessoas na mão quando não tem acontecido. E agora vamos para o nosso quadro queridinho, o Quem Disse Isso? Para quem não conhece, é esse o momento que a gente para um pouquinho as notícias, respira fundo e traz uma frase para refletir sobre a vida, sobre o futuro, sobre o que está acontecendo e muito mais. Então, JP, conta pra gente, qual que é a frase de hoje? Então bora pra frase. O fanatismo é mais antigo do que qualquer religião ou ideologia. Repetindo. O fanatismo é mais antigo do que qualquer religião ou ideologia. E é isso. Será que dá para adivinhar o peso da frase de hoje? Quem é o dono da frase ou a dona? Não sei não, hein? Bom, como sempre vou dar aqui o meu spoilerzinho. Quem disse isso foi um escritor israelense conhecido por defender o diálogo como antídoto contra o extremismo. E aí, ouvinte, deu para saber? Quem disse isso foi Amos Oz, no livro Como Curar um Fanático, que é uma baita reflexão sobre tolerância em tempos de radicalização. E Oz entendia que o fanatismo não nasce apenas no ódio, mas
na certeza cega de se estar certo. E é por isso que o diálogo é algo tão subversivo, porque ele obriga a duvidar das próprias verdades. No fim, talvez curar o fanático comece com um simples ato de ouvir, talvez algo que ele nunca tinha escutado. O outro. E é nessa reflexão que a gente termina mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta, ou também quiser acompanhar outros produtos do portal ABC do ABC, como por exemplo o Cine ABC Metrópole, que sai um episódio amanhã, na sexta, ambos estão disponíveis em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, onde você quiser, basta nos buscar, nos seguir e dar o play. E antes de encerrar, fica aquele nosso abraço para você ouvinte que está no trânsito, em casa, ou já pensando no descanso do final de semana, que agora sim está chegando. Que bom ter a tua companhia desse lado. Amanhã a gente está de volta com aquele cafezinho, conversa boa e o mesmo compromisso de sempre. Seguir juntos com firmeza e leveza. Então tchau, tchau e até a próxima. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.